começando agora a segunda apresentação da tarde de hoje, da atividade curricular de extensão, um projeto da universidade, que tem como função, né, todos nós que passamos pela universidade sabemos que a universidade é formada pelo tripé ensino, pesquisa e extensão. E nessa perspectiva do ensino, pesquisa e extensão, nesse nosso dia de hoje, 29 de maio de 2021, dia do geógrafo, nossos parabéns e excelentes comemorações e nada de aglomeração no nosso dia do geógrafo. Para quem chegou depois que eu abri a primeira apresentação, então, tenhamos um excelente dia do geógrafo. E a apresentação agora é o uso de máscara e suas formas de descarte. Muito importante pensar nessas discussões, já que é um desdobramento do tema anterior, saúde única. Então, pensar as máscaras é pensar na saúde única também. E a apresentação é do José Vieira do Nascimento Freire, Paulo Henrique Carvalho Damasceno e Rafael Anderson Silva dos Santos. É com vocês, podem começar. Mais uma vez, boa tarde, né? Em especial aos nossos convidados e principalmente aos alunos e professores, né, do SET, Centro de Ensino de Tempo Integral Pequena Rubim, e também aos alunos e professores, né, do Centro de Ensino de Tempo Integral Maria Melo. A gente fica feliz, né, por receber os alunos da educação básica, porque essa aproximação da universidade e escola, ela tem que ocorrer com mais frequência, né, para que possa, né, sempre contribuir, né, com a construção de uma educação cada vez mais ativa, né, e de qualidade. E além de proporcionar, né, experiências e conhecimentos aos alunos que futuramente estarão também nas universidades aí produzindo conhecimento. Então, a proposta da disciplina de atividade curricular de extensão, a CS5, é discutir temas, né, da educação ambiental, e nesse sentido, há uma variedade de assuntos que, né, que podemos tratar. Desde já deixo o espaço aberto para qualquer contribuição de vocês. Bom, então, assim, antes de a gente entrar no tema específico, né, desta apresentação, a gente procurou reforçar primeiramente, né, o que representa, né, a educação ambiental. E a partir dessa imagem, né, e dentro do entendimento de vocês, quem pode definir, falar algo sobre a educação ambiental? Quem pode contribuir, né, com o entendimento sobre a educação ambiental? A imagem remete à educação ambiental, a um equilíbrio entre tecnologia, convívio e natureza pelos tons de verde. É exatamente isso. Essa é justamente, né, essa forma de convivência entre todos os elementos e todos os fatores, né, que estão envolvidos, né, no espaço geográfico. Né? E enquanto preparávamos esta apresentação nas leituras, né, aliás, nas leituras bibliográficas, né, chegamos a uma definição, né, do que seria essa educação ambiental, que é justamente uma construção de valores sociais, né, conhecimentos, habilidades e atitudes, né, para com o meio ambiente. Né? E baseado nisso, né, nós enumeramos alguns objetivos, né, da educação ambiental. E aí, primeiro, nós enumeramos, né, a palavra conscientizar. Né? Conscientizar, ela passa a ser uma forma de estimular e tentar buscar soluções para resolver os problemas, né, que impactam o meio ambiente. Né? Ela também deve ser um processo ativo e dinâmico, porque ela não deve estar somente restrita a uma área, por exemplo, a escolar, né? Mas ela deve envolver todas as áreas da sociedade, porque ela faz parte, né, do desenvolvimento sustentável, né, e envolve todas as áreas, né, que atuam, né, tanto econômica, como sociais, culturais, políticas, né, e também tem como objetivo o bem-estar, né, das pessoas, não só das pessoas, mas como também da própria natureza. Né? E ela também, a educação ambiental, ela objetiva promover a adaptação, né, que é viver em harmonia com a natureza, utilizando os recursos, da melhor forma, né, e que nos dá a capacidade de se adaptar a qualquer alteração, né, na relação que houver entre o homem e o espaço. E, por fim, ela objetiva, né, o trabalho em conjunto,
Como eu já citei anteriormente, as ações devem ocorrer sempre de forma interativa. E através dessas parcerias, que devem ocorrer entre o poder público, o poder privado e a sociedade civil organizada. E aí, partindo desse pensamento, né, o nosso grupo ele propôs trabalhar um tema que está relacionado ao estado de pandemia em que vivemos, que é o uso de máscaras descartáveis, e suas formas de descarte. E aí nós vamos abordar, essa temática através da exposição de dados, as causas e consequências, e também apresentar sugestões, de minimização dos impactos, que podem ser gerados no meio ambiente, como também a nossa própria saúde. E o porquê dessa temática? Sabemos que usar máscara, está bem difundido em todas as mídias. Praticamente todos os dias a gente vê no noticiário reforçando o uso da máscara. Mas não percebemos, com mais efetividade o mesmo posicionamento quanto ao seu descarte de forma correta. A pandemia da Covid-19 ela mudou todos os padrões de relacionamento existentes até então. E o uso das máscaras descartáveis foi uma dessas mudanças. Talvez uma das ações mais praticadas nessa pandemia, que é usar máscara. E ela se torna obrigatória do ponto de vista que eu, você, como o professor falou, e todos nós somos responsáveis um pelo outro em evitar essa transmissão do vírus. E usar máscara é uma dessas barreiras que impede essa transmissão. Quando a gente faz uma relação dessa prática do uso das máscaras com o espaço geográfico, que caracteriza-se pela relação do homem com a natureza, nós podemos notar que o descarte incorreto dessas máscaras, como a gente percebe na charge, quando o personagem levanta a questão da preocupação, além da pandemia, com a falta de educação das pessoas em não jogar máscaras no local correto, a gente entende que a atenção deve ser voltada também para a proteção do meio ambiente, para que sejam minimizadas as futuras consequências, que a gente explicará mais adiante. E como prática da educação ambiental, devemos passar por algumas fases, como é a de conscientização, que eu já falei, mobilização, informação e de ação. A gente conscientiza, chamando a atenção para os problemas ambientais, que tem que ser solucionados. Depois, ocorre a mobilização, para que possam ser impulsionados a interação, para que ocorra um presente e um futuro melhor. A informação, no caso, ela deve chegar a toda a comunidade, de forma que seja uma linguagem que todos possam entender, para que as ações, de fato, possam ter a participação de todos, e com resultados. Então, delimitados os nossos objetivos, nós temos como o objetivo geral promover a educação ambiental, a partir da conscientização sobre o uso e o descarte correto dessas máscaras. E, sendo mais específico, temos como objetivo informar sobre o descarte correto, bem como apresentar as causas e consequências de seu descarte incorreto, e estimular a difusão das práticas que iremos abordar mais à frente. Pois bem, então, assim, agir na sociedade com práticas ambientais corretas, ela é promover a cidadania. E a partir dessa proposta de discussão que nós estamos levantando, apresentaremos algumas sugestões como resultado de alguns dos nossos questionamentos. E aí a gente relacionou 3 questionamentos. O primeiro, qual seria o melhor tipo de máscara a ser usada, vista a necessidade do uso delas, em relação ao que pode ocorrer de impacto no meio ambiente. A segunda, qual é a melhor forma de descarte dessas máscaras? Há uma infinitas possibilidades, mas a gente chegou à conclusão de algumas que seriam talvez as mais importantes. E o que esperamos como resultado das iniciativas de educação ambiental e da nossa apresentação. E aí a gente fez
uma relação com essas imagens, né, que a gente entende como representa os estágios, né, do mundo em que vivemos e que buscamos, né? A gente vê, primeiramente, um mundo dominado pelo vírus, e em seguida, a gente vê um mundo que busca uma solução de prevenção, que ao mesmo tempo sofre com os impactos. E, por último, é o mundo que a gente espera e deseja, né, que é um mundo bem equilibrado. Então, assim, como a nossa proposta ela envolve uma questão de saúde mundial, nunca é demais a gente fazer, né, reforçar as recomendações dos órgãos de saúde, né? Até porque, né, infelizmente, aí está surgindo sempre novas variantes, né? E cada vez mais a gente tem que ter o cuidado, né, mais do que redobrado agora, né? Que aí a gente tem os detalhes que é sempre manter, né, o máximo possível o isolamento social, né, lavar as mãos com água e sabão, usar o álcool em gel, né, e usar as máscaras descartáveis. Essas ações, elas vão sempre corresponder a uma função em conjunto, né? Nenhuma serve como barreira isoladamente. Todas elas têm que estar em conjunto para a gente continuar sempre evitando a transmissão, né? E as máscaras têm talvez um peso maior nesse processo, porque, independente das outras recomendações, ela vai estar sempre sendo a mais utilizada, né? E aí a gente vai detalhar um pouco mais sobre elas agora, né, quanto à sua classificação, né, os materiais utilizados e as mais apropriadas dentro dessa relação, né, da pandemia com o meio ambiente. Aí eu passo a palavra ao Paulo. Irei falar basicamente da classificação dos tipos de máscaras. Coloquei uma imagem mostrando aí vários tipos de máscara, de vários jeitos. E no lado esquerdo eu coloquei tópicos que lá na frente eu irei falar melhor, para vocês entenderem. O primeiro tópico aí, que a imagem está mostrando aí do lado esquerdo, fala-se das máscaras cirúrgicas, que irei explicar sobre elas. Irei falar também sobre as máscaras respiratórias, os respiradores, e eu irei falar também, principalmente, o nosso tema principal, que vai abordar mais, vai se aprofundar mais sobre as máscaras de proteção de uso não profissional, ou seja, são aquelas máscaras caseiras, que praticamente quase todo brasileiro usa. Seguindo em diante, ele está aqui o quadro que eu falei anteriormente, os tipos de máscaras. A Anvisa, ela vai destacar, separar 3 delas, vai classificar, como eu já tinha dito anteriormente. O primeiro aí na imagem vai ser o papel tecido, ou melhor, como eu já falei anteriormente, as máscaras caseiras. Tem a segunda imagem aí, as cirúrgicas, e a terceira, os respiradores. Nós, trabalhadores não da área da saúde, usamos mais a máscara caseira. Porque o motivo de utilizarmos mais a máscara de tecido, ou famosa máscara caseira. Vai dizer aí, máscara caseira vai impedir partículas grandes expelidas pelo usuário, que chegam à pessoa próxima. Basicamente isso, ela vai evitar, mas porém, ela vai ter um defeito, assim, num caso que ele vai falar aí, que vai dar uma proteção mais acessível que nem as outras duas. Mas porém, já evita a contaminação, entendeu? Do Covid-19. Aí no outro, esse cirúrgico, ele vai dizer que protege pessoas próximas da emissão respiratória do usuário, oferece proteção, partículas grandes e fluídas, e já no respiradores ele vai falar, oferece a maior proteção, protege até 95 contra partículas muito pequenas, etc. Mas por que as máscaras caseiras são mais utilizadas pela população brasileira? Alguém sabe me responder? Meu nome é Leuana, sou aqui de Oeiras, do Polo de Oeiras, e além de aluna, estudante, eu sou costureira também. Desde o começo da pandemia, eu comecei a fabricar máscara, e eu fabrico máscara de tecido, que é o tecido de algodão, com 2 camadas, e a máscara de tecido 100% algodão de 3 camadas, que eu utilizo o TNT, que é
o TT que usa nos hospitais. O motivo da população comprar a máscara de tecido é porque ela sai mais barata. O custo é menor. E as pessoas não querem comprar máscara de tecido com as 3 camadas, porque ela é um pouquinho mais cara, devido à quantidade de tecido e o TNT também que a gente usa. Aqui bem na minha cidade é assim, a de tecido eles utilizam mais porque é mais barata e pode estar reutilizando mais vezes. Interessante. Muito obrigado por participar na nossa CE 5. Além do fato econômico, como ela falou, a Anvisa também e a população utiliza mais essas máscaras comuns, porque a Anvisa começou a se preocupar pela falta dessas 2 últimas aqui, ó, pela falta do material para os trabalhadores da saúde. Então, o governo optou em disponibilizar como se fazer máscaras caseiras de vários tipos. A Anvisa ela fala que tem que ter um critério para a produção dessas máscaras, não pode ser qualquer tipo de tecido. Motivo, além do fator econômico, também por medo de faltar o material de máscaras cirúrgicas e respiradores para os profissionais da saúde. No primeiro tópico aí, ele vai falar sobre do início já das leis, no caso que vai ser um estadual, para o uso obrigatório das máscaras em território público. Então, essa lei estadual, dia 28 de abril de 2020, ela começou a obrigar que as pessoas que andassem em ambiente público a usar máscaras. Uma outra pergunta que eu faço agora. Existe alguma orientação da Anvisa sobre a confecção do uso de máscaras caseiras ou artesanais? Nossa participante falou sobre o algodão, o TNT, que é tecido ou não tecido. Lá no artigo da Anvisa, eles vão falar que a partir do momento que deve ser produzida essas máscaras, deve ter uma atenção bastante no que se refere ao tecido. Mas por que devemos ter atenção a esse tecido? Bom, lá mesmo vai explicar que alguns tipos de tecido, como poliéster, alguns tipos de tecidos sintéticos, até mesmo alguns tecidos de TNT, pode provocar uma alergia ao usuário. O que mais é importante na confecção de máscaras além do tecido? Por que tem que fazer uma medida certa na máscara? Alguém sabe me responder? Para cada tipo de rosto tem que ter o formato de uma máscara. Uhum. Porque tem gente que tem um rosto alongado, o rosto redondo, o rosto quadrado. E aí o profissional que vai trabalhar fazendo máscara, ele tem que ter as medidas corretas para fazer a máscara. Nunca esquecendo de que a máscara de tecido, ela não vai ter aí a proteção 100%, como tem muita gente que acha. Só que de 2 em 2 horas, ele vai ter que estar trocando aquela máscara e fazendo o uso correto da limpeza, da higienização. De mão, para ficar tocando na máscara, para não ficar tirando, colocando no rosto de novo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Além do conhecimento de qual é a máscara que você vai estar usando. Uma vez, uma máscara, e quando eu coloquei ela no rosto, ela não ficou bem. Parece que eu deduzi que um lado dela tinha ficado um pouco menor do que o outro, e ela ficou torta. Então, quando acontece esse caso aí, que a máscara fica meio torta, é porque a pessoa que fabricou, ela não teve o cuidado de tirar as medidas central, que é a parte do nariz, né? E o tamanho correto do elástico. E eu já sei que acontece isso, então eu tenho que tirar as medidas corretas. Pronto, obrigado, Leone. A reutilização das máscaras caseiras. Nesse caso aqui, temos que ter muito cuidado em relação a essas máscaras que para ser trocadas durante 2 horas. Que daí entra o nosso tema sobre o meio ambiente. Sobre guardar essas máscaras
em um local apropriado. E chegando nessa parte, o primeiro tópico aí, eu vou fazer uma pergunta. Qual é a melhor máscara para a proteção do Covid-19? Eu acho que muito poucas pessoas sabem disso. Mas, vamos lá. As máscaras, as que nós usamos comumente, que as caseiras, eu já expliquei, elas são poucas, elas têm uma eficácia bem diferente das que é do caso de cirúrgicas e dos respiradores, ou respiratórios. Aí eu peguei uma imagem do lado, um gráfico da Universidade Federal de Uberlândia. Esses dados, eles irão mostrar de quanta eficiência tem aquela máscara para barrar a saída ou a entrada das partículas contaminadas. Então, vocês vão observar aí que logo embaixo tá as máscaras de TNT, que é o seu de uma camada, até a melhor da máscara, que é a N95, que ela vai se caracterizar no caso de máscaras respiratórios ou respiradores. Então, no caso, essa é a melhor. Quanto essa caseira, ela fica na parte já a parte final do quadro. Aqui vocês vão ver, de acordo que vai subindo a alta eficiência dessas máscaras. E outra coisa que eu vou falar também, essa aqui tem muito a ver com o fator meio ambiente. Por que isso tem muito a ver com o fator ambiente? Dessas máscaras N95, dessas máscaras cirúrgicas, das máscaras caseiras. O que é que tem a ver o material usado na confecção das máscaras caseiras? O que é que tem a ver com o material das máscaras cirúrgica e o que é que tem a ver com o material feito para a formação das máscaras respiratórias? A composição dessas máscaras tem muito a ver com relação à sua durabilidade no meio ambiente. Essa que é a resposta-chave. Que essas máscaras, quando jogadas ao meio ambiente, e quando acabar a pandemia, para onde vai essas máscaras, principalmente as caseiras? Então, isso é um tema bastante contemporâneo e também vai durar, assim, vai ser mais debatido principalmente ao fim da pandemia. E quando aquela população estiver toda vacinada, como já foi falado, o planeta tem 7 bilhões de habitantes. E quando essa pandemia acabar, para onde vai essas máscaras? Então, aqui eu iria falar sobre a decomposição desse material. Então, quantos anos uma máscara demora para se decompor? Irei responder. As máscaras de tecido, TNT, tecido ou não tecido, ele vai levar de 400 a 400 anos para se decompor. Tipo de algodão ou polipropileno leva entre 6 a 1 ano para se decompor. Indo para as máscaras cirúrgicas, que já é um material assim mais de tecido sintético, aí que demora mesmo. Queria falar que as máscaras cirúrgicas podem demorar 400 anos. Em relação já das máscaras respiradores ou respiratórios, que a PFF2, que é europeia, e a N95, que é americana, eles podem demorar a se decompor a partir de 200 anos. Então, as máscaras de algodão, elas são as que mais são rápidas na decomposição, enquanto as máscaras cirúrgicas e as máscaras de respiradores demoram anos para se decompor. E esse material é muito prejudicial. Nós mesmos já começamos a nos surpreender com tantas máscaras jogadas no chão, em áreas públicas. Só reforçando aí um pouco o que o Paulo acabou de falar. E quando ele fala da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, que faz umas recomendações
quanto à fabricação e ao uso das máscaras, né? Quanto ao uso, né, ela recomenda que sejam utilizadas as de tecido, né, por atingir um público maior, né, e por ser também mais econômicas, né, do que as de uso profissional, né? Tendo visto que a de uso profissional, apesar de elas terem uma eficácia maior, mas ela não, para não faltar, né, aos profissionais da saúde, a Anvisa liberou a produção de confecção de máscaras, né, de tecidos. Quanto à eficácia, né, das máscaras em relação ao meio ambiente, né, é interessante, né, a utilização das máscaras de tecido, né, porque em relação ao produto, né, que cada um é produzido, né, dessas 3 classificações, tanto materiais profissionais como os não profissionais, né, as de tecido de uso comum, elas demoram menos, né, para se decompor na natureza. Então, em relação à eficácia, para a proteção seria, né, as de uso profissionais, mas a recomendação que a gente use mesmo as de tecido para não faltar aos profissionais da saúde, e mais para a natureza são as de tecido, né, que se tornam mais eficazes, né, em relação aos impactos. Mas dentre das de tecido, a que melhor se enquadra é a de algodão, porque eles demoram de 6 a 1 ano para se decompor, né, na natureza, em relação às outras que chegam aí até 450 anos. Então, pessoal, boa tarde. Queria aqui desejar as boas-vindas a todos vocês e aos nossos convidados, que sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar agora do uso das máscaras e suas consequências. Bom, em nível mundial, a Sociedade Americana de Química, ACS 2020, estima que mensalmente seja jogado no lixo 129 bilhões de máscaras. Segundo as Nações Unidas, 75% das máscaras usadas vão parar nos aterros sanitários ou nos oceanos. PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, afirma que o descarte inadequado das máscaras inclui riscos para a saúde pública, e a queima a céu aberto ou incineração descontrolada resultam na liberação de toxinas no meio ambiente, secundárias, transmissões de doenças ao homem e alerta para a forma correta de fazer esse descarte. Em nível Brasil, estima-se que no período de 1 ano, 12,7 bilhões de máscaras de tecido tenham sido descartadas. E em nível local? A nível local, isso não é diferente. O grave problema é que, segundo os especialistas, cerca de 50% das cidades brasileiras não possuem aterro sanitário, possuem lixões a céu aberto. E isso pode contribuir para o grande impacto das máscaras e do descartável como um todo, a médio e longo prazo. E aqui eu abro um parênteses e coloco ainda a curto prazo. Então, a médio, a curto, médio e longo prazo. Porque as máscaras já estão contaminando o ambiente, as máscaras já estão poluindo, as máscaras já estão descartadas aí pelo chão, já estão parando nos oceanos, nos rios, nos esgotos. Imaginemos 129 bilhões de máscaras jogadas no lixo. Segundo o PNUMA, a liberação das toxinas no ambiente, essa contamina o meio ambiente, aumentando os riscos de doenças cardíacas e agravando as doenças respiratórias, como asmas e enfisemas. Ainda causa irritação na pele, causa náuseas, dores de cabeça e prejudica o sistema nervoso. 12,7 bilhões de máscaras, segundo o Instituto Acatu, equivale a 4,7 milhões de elefantes em peso. E o elefante é o maior animal terrestre do planeta. Ainda equivale a 7,9 mil ônibus urbanos.
E em volume, essa quantidade de resíduos, essa quantidade de máscaras, seria suficiente para encher mais de 9.000 apartamentos com 50 metros quadrados, ou para encher 457 piscinas olímpicas. Imaginemos, em peso, 4,7 mil elefantes, que é um dos maiores animais do planeta, né? E em volume, que dá para encher 457 piscinas olímpicas, é uma quantidade enorme de máscara descartada, jogada no lixo. E a nível local, né? A nível local, esse problema não é diferente. Podemos observar que as máscaras descartadas de forma incorreta estão em todos os lugares. Fizemos uma pesquisa, e aqui o Paulo já pode passar o slide. E não precisou a gente fazer longe das nossas casas, observarmos as máscaras descartadas nas praças, né, nas ruas, nas calçadas, nos esgotos, e em maior número, incrível que pareça, até nas frentes dos postos de saúde, dos hospitais. Essa foto nós fizemos para fundamentar nossa discussão. Fizemos em 3 das grandes regiões de Teresina. O Paulo fez lá no seu bairro, na região do Mocambinho. O Rafael fez na sua localidade mesmo, na Santa Maria da Codipe. E eu aqui na região do Grande Seu. No entanto, íamos observando em outras regiões por onde a gente estava passando. E a gente observava que elas estão em todas as partes. As máscaras estão descartadas nas praças públicas, nos esgotos, no meio da rua. Essa primeira foto eu fiz aqui na região do Liceu, bem em frente ao posto de saúde aqui do Novo Horizonte. O Paulo também registrou na frente de um posto de saúde, na região dele. E o Rafael observou aí e registrou essas máscaras jogadas aí, descartadas no esgoto. Então são uma quantidade muito grande de máscaras que a gente observa descartadas de forma irregular. E quem faz o descarte dessas máscaras? Ora, quem descarta uma máscara na natureza é a mesma pessoa que descarta uma latinha, um papel, uma sacola. E os especialistas alertam que teremos um grande impacto, porque houve um grande aumento desse material na natureza. Neste gráfico que a gente também preparou para trazer para vocês, né, a gente pegou e adaptou com os dados da Fundação Municipal de Saúde. E esse gráfico vem mostrando os bairros de Teresina que tem maior caso de Covid-19 e, consequentemente, os bairros que observamos grande número de máscaras nas ruas, entre eles os que apresentam os maiores números, a maior quantidade de pessoas infectadas, né? E agora a gente fala um pouco dos impactos, né? Dos impactos que esse descarte inadequado, esse descarte das máscaras vem causando e futuramente causará ao meio ambiente. Olhando para o slide, nós podemos observar que cada máscara dependendo do tipo de material, ela leva cerca de 400 a 450 anos para se decompor. Então, com o descarte incorreto, podemos estar gerando um problema muito grave ao meio ambiente, como a contaminação dos aterros, dos lixões e reservas hidrográficas, porque essas máscaras sujam os lençóis freáticos, os mares, entopem os canais, causando alagamentos, como também a recontaminação do homem. Estima-se que 52 bilhões de máscaras produzidas em 2020, 1,5 bilhões delas foram parar nos oceanos, gerando entre 4.680 e 6.240 toneladas métricas de poluição marinha por materiais plásticos. Há agora um novo poluente potente do planeta,
as máscaras e luvas descartáveis. Em 450 anos, quanto estrago não faz aos ecossistemas marinhos, sem falar na fauna. Olhando para o slide, observamos aqui uma ave com uma máscara no pescoço, usando de gravata. Essa máscara ela não vai conseguir sair do pescoço dessa ave sozinha. Aí quanto mais ela tentar tirar, mais ela vai se enrolando. Você descarta sua máscara de forma correta? E agora? Será que você descarta sua máscara de forma correta? Será que nós estamos descartando nossas máscaras de forma correta? Assim, né, José? As minhas, eu, no caso, não descarto, porque eu uso as de tecido, né? E aí eu só faço a higienização e depois uso novamente. Não uso as descartáveis. Muito bem, João Paulo. Bom, nesse caso, nem sempre o descarte no lugar correto é a forma mais correta de agir, porque nós não vamos descartar nossa máscara, pelo menos por enquanto, na lixeira de descartável, porque ela vai contaminar as pessoas que manuseiam o lixo, os operários que manuseiam o lixo descartável. Então a forma correta de descartar esse lixo, essa máscara que vem num saquinho de plástico, é justamente na lixeira tampada. Mas existe uma forma correta de fazer esse descarte? Qual a melhor maneira de descartar a máscara após uso? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda o descarte das máscaras com a retirada da máscara com ambas as mãos, descartar em saco plástico, que deve ser fechado, e em seguida descartar no lixo comum. Se estiver na rua, descartar a máscara no lixo de um banheiro ou deixe para jogar na lixeira comum quando chegar em casa. A Agência de Vigilância Sanitária mantém as recomendações de máscara de tecido para todos, pois esse tipo de máscara pode lavar até 30 vezes o descarte apropriado. Há métodos de reciclagem que permite a reutilização das máscaras após o intensivo processo de higienização. E a gente trouxe aqui dois casos. Um é o tijolo 2.0 na Índia. O tijolo 2.0 é feito apenas com máscara de fibra à base de PPE e um papel descartado. E uma substância para dar liga aos dois materiais. Para reciclar essas máscaras, o Giro aí criou pontos de coletas com parceria com as instituições públicas e privadas na Índia. O material coletado passa por um banho desinfetante por 72 horas e depois é triturado e misturado com papel e com o aditivo, formando uma massa que fica em moldes por 3 dias durante o processo de secagem. E aí está tudo pronto. Aí o tijolo já pode ser usado. E o cientista afirma que o tijolo 2.0 é 3 vezes mais forte do que o tijolo tradicional. Olha, uma boa, uma bela de uma saída aí para essa quantidade de máscara que é descartada muitas vezes de forma irregular no meio da rua. Ainda temos aqui, a gente pode observar, tá aqui uma coxa, uma coxa aí toda borda, toda coloridazinha. Essa é a coxa de retalho de fuxico. Essa coxa ela também é feita com máscara reciclada, que também tem um processo de higienização, e após esse processo ela é cortada e essa quantidade de máscara de várias cores, elas são costuradas, emendadas umas nas outras e transformam nessa coxa aí, que é até uma coxa colorida, bonita, que dependendo da quantidade das cores da máscara tem uma variação de cores diferentes. Esse alerta que é preciso colocar os materiais dentro de 2 sacos plásticos, amarrar bem forte e jogar no lixo comum, o que chamamos usualmente de lixo do banheiro. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas,
recomenda descaracterizar a máscara cortando com uma tesoura, colocar a máscara descaracterizada em um saco de papel ou plástico e certificar-se de que o saco esteja bem fechado e em seguida jogar em uma lixeira com tampa. Então, aqui já temos uma outra opção bem interessante, que é utilizar o saco de papel. Então, utilizando o saco de papel, com certeza a poluição plástica no ambiente vai ser bem menor. Então, a gente vê a forma correta, como descartar corretamente sua máscara, aqui no slide, né? Lavar bem as mãos, antes de retirar a máscara. Retirar a máscara, sempre usar pegando por trás do elástico, segurar a máscara apenas pelo elástico, né? Utilizar sacolinha plástica, colocar a máscara dentro, amarrar bem, se possível, identificar a sacola, tirar o ar do saco e jogar no lixo, na lixeira com tampa. Depois higienizar bem as mãos novamente. A Organização Mundial de Saúde e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, elas mantêm a recomendação de máscara de tecido para todos aqueles que não são da linha de frente, que não são da área de saúde. Pois esse tipo de máscara pode ser lavada até 30 vezes antes do descarte apropriado no local correto. Ainda a opção por máscaras reutilizáveis cria 85% menos resíduos e gera um impacto quase 4 vezes menor nas mudanças climáticas. As máscaras confeccionadas de tecido compostos por fibra sintética, como poliéster, o tecido pode levar até 400 anos para se decompor. Já os tecidos compostos por fibras naturais, como algodão, levam no máximo 1 ano para se decompor. Por isso, a importância de se utilizar as máscaras de tecido de algodão, pois elas podem diminuir os impactos no ambiente. Afinal, o planeta é um só, precisa dos cuidados da preservação. Queremos assim agradecer a todos os presentes, agradecer os convidados que estão participando da nossa apresentação, e eu passo a palavra agora para o Rafael. Aí é só para reforçar um pouco do que você falou, não estendendo muito, né, que já estamos bem avançados, mas é só que aquelas medidas de aproveitar, né, reutilizar as máscaras, né, ainda enquanto a gente percebe que são jogadas aqui, principalmente aqui em Teresina, aqui no Brasil, a gente vê muito ainda o povo jogando ainda no chão. A gente já vê em outros países que já tem um pouco mais assim de mentalidade em procurar desenvolver a prática ambiental, já procurando soluções que evitem evitar de agredir o meio ambiente, né? A gente vê que é fundamental a importância a gente promover as práticas de educação ambiental, né? Sobretudo nessa pandemia que a gente está passando. Eu acho que era só isso. Obrigado, Paulo. Excelente trabalho, excelente apresentação, e como a gente falou no trabalho anterior, o conceito geral de educação, o conceito geral da educação ambiental. A pandemia, apesar de ser, o conceito de pandemia existir, apesar das doenças classificadas como pandemias existirem há 2.500 anos, um trabalho como esse, hoje, está mais atual do que nunca, né? Todos nós aqui estamos vivendo na história da humanidade uma pandemia de verdade, porque a última pandemia que a gente teve registrada pela OMS foi 1918, 1920, a famosa e conhecida gripe espanhola, portanto, um vírus de origem respiratória também, o mesmo vírus, a mesma família de vírus que gerou agora o SARS-CoV-2, foi o mesmo vírus de 1918, em função de condições não muito adequadas após a Primeira Guerra Mundial, gerou a pandemia de 1918.
Então, fazer esse tipo de trabalho, e aqui eu agradeço a professora Leoana, boas contribuições e pela expertise, né, de ser fabricante de máscaras. Muito obrigado pela presença. Que bom que essa nossa atividade de educação ambiental, de extensão de educação ambiental, chegou aí, em Oeiras, e a senhora conseguiu participar com a gente. Muito bom. Aos alunos da escola que estão aqui com a gente também, muito bom a presença de vocês, e a presença de vocês, juntamente com os professores, gestores. É muito importante que a gente estar junto, nós estamos juntos, na realidade, estamos juntos com a formação da nossa população, porque formar um aluno bem formado na escola é um princípio de formação de uma boa cidadania, de um bom cidadão, de um futuro cidadão consciente de todas as suas responsabilidades, ou seja, todos os seus deveres, mas também dos seus direitos, claro. Mas hoje a nossa educação, a gente vê as pessoas têm muitos direitos e não têm deveres. Só que nós temos deveres. E o conceito de educação ambiental e a vida real nos exige, melhor dizendo, que tenhamos também deveres. E esses deveres são deveres que devemos fazer para a saúde geral do planeta, porque, fazendo a ligação ao tema anterior, a saúde geral do planeta, porque quando nós colocamos uma máscara, seja ela descartável, ou seja ela descartável, qualquer que seja o material, ou de tecido, ela está sendo gerado conceitualmente um lixo na natureza. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de cuidado.